Olá pessoal, eu sou o Carlos Davi Bezerra Felipe, aluno do quarto semestre do curso de Medicina pela Universidade Federal do Cariri. Faço parte da Liga Caririense de Anatomia Humana, projeto coordenado pela professora doutora Cristiane Marinho. E nesse vídeo de hoje eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre a anatomia do pâncreas e diabetes. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, primeiramente eu separei nossa aula em tópicos, para que assim a gente possa organizar melhor as informações. Então a gente vai ter um tópico sobre introdução à anatomia do pâncreas, outro tópico sobre os ductos pancreáticos, depois a gente vai entrar na divisão funcional e depois na diabetes, tudo bem? Então vamos lá. A anatomia do pâncreas ela é muito simples, ela é muito simplória. O pâncreas ele é basicamente uma glândula acessória da digestão. Além disso, o pâncreas também vai ter uma função hormonal, que a gente vai falar mais à frente. Mas, olhando para o aspecto anatômico do pâncreas, a gente vê que o pâncreas ele é uma glândula alongada. A gente vê aqui que nessa porção dele mais caudal, um certo alongamento, tá certo? Além disso, a gente tem que o pâncreas ele é um órgão retroperitoneal. Então vamos entender o que é isso. Aqui nessa figura tem vários nomes, ela está um pouco confusa, mas o único nome que a gente precisa saber é esse que está grifado em vermelho, que é justamente o pâncreas. Aqui nessa parte verde aqui, a gente vê uma certa estrutura, uma certa camada que recobre outras estruturas. O nome dessa camada é justamente o peritônio, que é uma camada de tecido conjuntivo que vai envolver algumas estruturas localizadas no abdômen. E a gente vê que o pâncreas está localizado posteriormente ao peritônio. Por isso que a gente diz que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, porque ele fica localizado atrás do peritônio. Tudo bem? Além disso, a gente vai ter que o pâncreas está situado sobrejacente, ou seja, anteriormente, e transversalmente aos corpos das vértebras L1 e L2. Essa foto aqui ela representa muito bem isso. A gente vê aqui o corpo da vértebra L1, aqui o corpo da vértebra L2 e o pâncreas localizado transversalmente e sobrejacentemente a essas estruturas, tá certo? Então, ainda sobre a anatomia do pâncreas, a gente pode ver que o pâncreas ele é dividido em 4 partes, chamadas de cabeça, colo, corpo e cauda. Essa figura aqui ilustra bem a cabeça, o colo, o corpo e a cauda. Além disso, a gente pode ver aqui que nessa região da cabeça, a gente tem meio que uma curvatura, uma dobra. A essa dobra, essa curvatura, a gente dá o nome de processo ulcinado. Então essa seria uma estrutura anatômica também do pâncreas, além das outras já debatidas, tá certo? Bom, então agora a gente já pode falar um pouco sobre os ductos pancreáticos, tudo bem? Os ductos pancreáticos, eles são basicamente dois. O ducto pancreático principal e o ducto pancreático acessório. Vamos dar uma olhadinha neles aqui. Aqui nessa figura, a gente tem um corte de uma região aqui do duodeno, a parte inicial do intestino delgado, mas aqui a gente tem o pâncreas mostrado aqui em evidência. A gente vê que tem uma linha mais escura aqui correndo por dentro do pâncreas. Essa linha mais escura é justamente que vai dar origem aos ductos principais e ao ducto acessório. Então a gente vê aqui que essa linha, esse ducto que percorre o pâncreas, ele chega aqui nessa região da cabeça e se bifurca. Ele se bifurca e vai dar um ramo para cá e outro ramo para cá. Esses dois ramos estão ampliados aqui nessa imagem. Aqui a gente pode ver que esse ramo mais de baixo, ele vai se juntar ao ducto colédoco e vai formar a ampola hepatopancreática. Esse ducto é justamente o ducto pancreático principal, que vai entrar no duodeno pela papila maior do duodeno. Tudo certo? Então, o ducto pancreático principal vai se unir ao ducto colédoco, formar a ampola hepatopancreática e entrar no duodeno, através da papila maior do duodeno. Tudo bem? Então aqui nessa figura ficou bem claro para a gente o ducto pancreático principal. Mas e o ducto pancreático acessório, também conhecido como ducto de Santorini? Esse ducto pancreático acessório, ele vai ser lá naquela bifurcação aqui na região da cabeça do pâncreas, que vai para a parte superior do duodeno, chamada de papila menor do duodeno. Tudo bem? Então, essa nomenclatura, a principal e a acessória, ela não quer dizer exatamente que o ducto pancreático acessório vai carregar menos secreção, que no caso dessa secreção é justamente o suco pancreático. Não quer dizer que o ducto pancreático acessório vai carregar menos secreção do que o ducto pancreático principal. Em alguns casos, a gente vê que o ducto pancreático acessório carrega uma certa quantidade maior de suco pancreático do que o ducto principal. Então, essa nomenclatura ela não tem muito a ver com a fisiologia do processo, tudo bem? Então, agora a gente pode falar um pouco sobre a divisão funcional. Bom, quando a gente fala de pâncreas, a gente fala basicamente de uma glândula mista, uma glândula que tem dupla função. Essa dupla função se deve justamente pelo fato do pâncreas ser ao mesmo tempo uma glândula endócrina e uma glândula exócrina. E o que isso quer dizer? Bom, o pâncreas ele vai ter uma função de produzir o suco pancreático, que é aquele suco que é fundamental na digestão, tudo bem?
Esse suco é produzido pelas células acinárias. Mas, além disso, o pâncreas vai ter uma função muito importante na produção hormonal de principalmente dois hormônios, o glucagon e a insulina, que são produzidos pelas ilhotas de Langerhans, tá bom? Aqui eu trouxe um corte histológico de um pâncreas real para a gente dar uma olhada. A gente pode ver aqui que, entremeado a várias células roxas mais escuras, a gente tem uma parte meio arredondada com células roxas mais claras. Essa parte é a que a gente chama justamente de ilhota de Langerhans, ou a ilhota pancreática, responsável pela produção hormonal do pâncreas, tá certo? Então eu trouxe um vídeo para a gente entender um pouco sobre um desses hormônios produzidos pelo pâncreas, que é a insulina, que vai ser de fundamental importância para a gente entender a diabetes. Então vamos para o vídeo. Bom, aqui no vídeo a gente vai ver um alimento chegando ao estômago. Esse alimento vai ser digerido, absorvido no intestino. A gente vai ver que essa glicose representada em roxo vai cair para a circulação sanguínea, vai ser absorvida pelas células epiteliais do intestino e vai ser absorvida para a corrente sanguínea. Tá? A glicose sendo absorvida e aqui ela já está nos vasos sanguíneos. Uma vez que a glicose vá para os vasos sanguíneos, a gente vai ter que ela vai para vários órgãos, dentre eles o pâncreas. Então o pâncreas vai detectar esse aumento na glicose na corrente sanguínea e lá no pâncreas vão existir umas células chamadas de células beta, que são as células responsáveis pela produção do hormônio insulina, tá? Então o pâncreas vai detectar essa passagem de glicose pela corrente sanguínea e vai produzir a insulina. Essa insulina vai cair na corrente sanguínea junto com a glicose e vai ser absorvida pelos tecidos. Por exemplo, o tecido muscular esquelético, que é o tecido responsável pela nossa movimentação. Chegando lá no tecido, na membrana do tecido em questão, seja o tecido muscular, seja o tecido hepático, a insulina vai ter um receptor de insulina. Então a gente vê aqui que em amarelo as células de insulina se ligando ao seu receptor específico na membrana do tecido. A partir do momento que a insulina se liga ao seu receptor, ela vai fazer com que receptores que estavam encontrados dentro da célula do tecido, chamados receptores de insulina, ou também os GLUT4, eles vão para fora da membrana, eles vão para a parte da membrana para ter contato com a glicose. Então, uma vez que a insulina se liga ao tecido, a gente vai ter que receptores de membrana, chamados de GLUT4, são expressados na membrana e esses receptores fazem com que a glicose entre no tecido. Por que é tão importante a glicose entrar no tecido? A gente tem que lembrar que a glicose ela é a nossa principal fonte energética. Então a glicose vai passar por aqueles processos da respiração celular que vão gerar ATP, que é energia. Então, sem glicose, o músculo vai começar a catabolizar, vai começar a usar outras fontes de energia secundárias que não são tão interessantes, como proteínas e gorduras. Tá? Então, esse processo aqui é o processo fisiológico, ou seja, é um processo natural de como funciona a insulina. Ela vai se ligar ao seu receptor, vai expressar receptores na membrana da célula tecidual que vão permitir a passagem da glicose para dentro do tecido. Tudo bem? Bom, e o que seria a diabetes? A diabetes seria causada principalmente pela falta ou pela má absorção de insulina. Aqui eu não trouxe todos os tipos de diabetes que existem, mas eu trouxe o tipo de diabetes mais comum, que é a diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1, ela é uma doença autoimune, ou seja, ela é uma doença de caráter imunológico. Na diabetes tipo 1, a gente vai ter que as nossas células do nosso próprio sistema imune vão destruir células beta no pâncreas, que são aquelas células responsáveis pela produção da insulina. Uma vez que o corpo não produz a insulina, não vai haver absorção de glicose. Não havendo absorção de glicose, a gente vai ter que o corpo vai começar a metabolizar fontes de energia secundárias e a gente vai ver que tem alguns prejuízos dessa metabolização. Aqui o vídeo está explicando um pouco mais sobre isso. Vamos dar uma olhada. Bom, a gente tem esse caso que o alimento já foi digerido, tá? Então aqui ele já vai pegar a partir do momento que a glicose já se encontra no sangue. Então, a glicose vai aparecer aqui em roxo, altos níveis de glicose, passando pelo sangue, a célula beta vai detectar esses níveis de glicose e vai produzir insulina, tudo bem? Normalmente, um processo fisiológico normal. Só que o que vai acontecer? Células do nosso sistema imunológico vão detectar essas células beta como células estranhas ao nosso corpo, digamos assim. E o que vai acontecer? Essas células do nosso sistema imune vão liberar citocinas que vão degenerar as células beta. Então, as células beta degeneradas não vão produzir insulina. Então, a gente vai ter que a glicose vai chegar lá na membrana dos nossos tecidos e não vai conseguir passar. Porque ela não vai ter o receptor, chamado de GLUT4, que é o responsável pela sua entrada no tecido. Tudo bem? Então, a gente já pode entrar um pouco na diabetes do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1 ela é importante, muito, mas ela é causa apenas de 10% dos casos de diabetes, de aproximadamente 10%. Já a diabetes mellitus do tipo 2 é responsável por aproximadamente 80% dos casos de diabetes mellitus. Então, a gente tem que a diabetes mellitus do tipo 2
ela é caracterizada principalmente pelo aumento progressivo no nível de glicose do sangue, que o indivíduo que tem uma dieta rica em carboidratos, e essa dieta dele rica em carboidrato vai levar com que ele tenha um consumo de glicose exacerbado pelo organismo. Tudo bem? Além disso, a diabetes mellitus tipo 2 ela é caracterizada pelo fato de levar a uma resistência à insulina. Também a gente vai ver que, além de fatores ambientais, como os que eu já falei, o indivíduo que tem uma dieta desbalanceada, a gente vai ver que fatores hereditários, fatores ligados à genética, são de fundamental importância para que a diabetes mellitus tipo 2 ela seja expressada. Então, eu trouxe aqui alguns fatores ambientais que podem influenciar o indivíduo a manifestar a diabetes do tipo 2. Bom, a gente tem o colesterol elevado, o hábito de fumar, o alto teor de gordura dos alimentos, o excesso de peso, o estilo de vida sedentária e uma pressão arterial elevada. Então, todos esses são alguns fatores que, juntos com a predisposição hereditária, fazem com que o indivíduo aumente a probabilidade de manifestar diabetes do tipo 2. Bom, mas o que seria a diabetes tipo 2? Vamos dar uma olhada aqui. Na diabetes tipo 2, a gente vai ver que o receptor de membrana ele não fica nem expresso, muitas vezes, ou outras vezes ele fica expresso, mas de maneira incorreta. O que acontece? A insulina acaba não conseguindo se ligar a esse receptor. Pelo fato da insulina não conseguir se ligar ao receptor, a gente vai ter uma situação parecida com a da diabetes mellitus do tipo 1. A glicose vai chegar aqui na membrana da célula do tecido e não vai conseguir entrar, justamente porque os receptores de GLUT4 não estão expressos na membrana. Então vamos entender como funciona essa questão da diabetes 2 descontrolada. O que acontece se a pessoa que vai ter um alto consumo de carboidrato, o que vai acontecer com o organismo dela? Então a gente vai ver aqui que a glicose já está na circulação sanguínea e ela vai chegar lá ao pâncreas. Altos níveis de glicose durante muito tempo vão fazer com que o pâncreas produza uma quantidade muito elevada de insulina, uma quantidade maior do que habitualmente o pâncreas está capacitado para produzir. E o que vai acontecer? Depois de um tempo, a gente vai ter que essa insulina não vai ser mais produzida pelo pâncreas. O pâncreas chegou a um ponto de produção de insulina que ele foi meio que sobrecarregado, e essa sobrecarga vai fazer com que as células beta, responsáveis pela produção de insulina, elas entrem em um processo chamado de apoptose, que seria a autodestruição celular. Então essas células, devido a um trabalho exacerbado, vão se autodestruir. As células beta pancreáticas se autodestruindo, não vai haver a produção de insulina. Não havendo produção de insulina, vai acontecer aquilo que eu falei. O nosso organismo ele vai pegar fontes de energia secundárias, como gorduras e proteínas, e vai começar a metabolizar elas para gerar energia. Mas qual é o grande problema disso? Que essas fontes de energia secundárias elas geram os chamados corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem elevar a acidez do nosso sangue, fazendo com que a pessoa entre em coma, ou chegue até mesmo a ter uma falência renal. Tudo bem? Então a diabetes tipo 2 descontrolada, ela é um fator de risco muito alto, principalmente pelo que a gente vai falar agora. A gente vai falar um pouco sobre as consequências da diabetes. A diabetes, de maneira geral, ela apresenta alguns sintomas. Bom, então o indivíduo que desconfia que vai ter uma diabetes, ele vai ter alguns sintomas característicos. Eu separei aqui alguns entre eles. O indivíduo vai apresentar um cansaço fácil. Vai dizer que vai relatar que se cansa a pequenos esforços, como caminhar, como a falar, e subir escadas, coisas que fazia no seu dia a dia, mas que não causavam cansaço. Além disso, o indivíduo vai ter uma polifagia, que seria o aumento do apetite. E, em contrapartida, o indivíduo vai perceber que tem emagrecido. Então, é meio contraditório. Como é que a pessoa está comendo muito e está emagrecendo? Tem alguma coisa errada aí. Isso se deve justamente pelo fato da glicose não estar sendo absorvida e o indivíduo está acabando que usar fontes de energia secundárias, como a gordura e as proteínas, por exemplo, para gerar energia. E isso vai levar ao emagrecimento. Além disso, a gente tem que o indivíduo vai sentir muita sede e que também vai ter uma urina aumentada. Então, quando a gente fala de complicações, a gente tem que separar dois tipos de complicações principais: as complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. Vamos começar falando um pouco sobre as complicações microvasculares. Dentre elas, eu separei três principais aqui, que elas se referem a uma não capacidade dessas células. Que capacidade que essas células não têm? A maioria das células do nosso corpo, elas têm um mecanismo de dizer uma espécie de chega para a glicose. Então a célula está recebendo glicose e ela tem, algumas células do nosso organismo têm a capacidade de dizer chega, não preciso mais de glicose. Só que essas células aqui que eu separei em específico, elas não têm essa capacidade. E elas, por não ter essa capacidade, elas vão gerar alguns outros problemas. Por exemplo, a nefropatia diabética, que seria a insuficiência renal crônica. Então o indivíduo que tem a glicemia descontrolada, ele pode ter esse caso de insuficiência renal. Além disso, dois casos muito clássicos que a gente vê na diabetes é a cegueira adquirida, o indivíduo que vai perder sua visão, e também o indivíduo que vai ter um membro amputado. Então, frequentemente, a gente escuta falar sobre o pé diabético, que seria justamente, devido a complicações macrovasculares, o indivíduo vai ter problemas em relação à coagulação e vai acabar levando à amputação do membro, tá bom?
A gente tem também as complicações macrovasculares. Entre as principais, a gente elenca a doença arterial obstrutiva periférica, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Então, é muito importante a gente entender quais são as causas das diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, para a gente tentar fazer o máximo para evitá-las. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Essas são minhas referências. Queria pedir a compreensão de vocês, que esse é um vídeo onde a gente tenta explicar de uma maneira superficial, para que seja de entendimento comum do que é diabetes. A gente não está abordando todos os tipos de diabetes que existem, a gente não está fazendo a abordagem mais complexa, mas a gente está fazendo uma abordagem curta e objetiva. Então, eu queria agradecer a todos pela atenção, queria fazer um convite, que todos se inscrevam no nosso canal do YouTube, que todos sigam o nosso Instagram, para que vocês sempre possam ver vídeos de educação e saúde que são publicados frequentemente. São vídeos muito interessantes, que trazem conhecimento extra para a gente. Então, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima.